Nos próximos capítulos da novela Pega Pega, Arlete vai abrir o bico e revelar toda a verdade. A mulher vai salvar a pele de Eric e terá consequências graves. Além disso, ela também confessará para Júlio que ela estava com os verdadeiros documentos e que ela não sabe como foi parar nas mãos de Eric. E mais, ela procurará Antônia e soltará tudo o que sabe sobre a ex-mulher do empresário. E ainda, Malagueta se ferrará e mais uma vez ficará na mira dos policiais. Fique comigo neste vídeo que te contarei tudo. Mas antes, já peço que, se possível, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisará sempre que surgir um vídeo novo da novela Pega Pega. Na sua opinião, qual dos bandidos deveria se safar da prisão? Ou seja, qual deles foi o mais inocente nesta história do roubo? Júlio? Sandra Helena? Malagueta ou Aguinaldo? Me conte aí nos comentários. Tudo começará com uma conversa entre Júlio e Arlete. A mulher diz: "Meu filho, o Eric não tinha essas provas. Estas provas estavam comigo durante muitos anos." Júlio então fala: "Arlete, se essas coisas estavam com você, como é que foi parar nas coisas dele?" A mulher diz que não sabe e Júlio pergunta se não foi ela que colocou essas provas nas coisas do Eric. Ela dá um grito e diz: "Claro que não." "Meu filho, como é que você acha que eu faria uma coisa dessas? Eu acho que eu me descuidei, sei lá. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia onde guardar esses documentos. Aí eu coloquei dentro de um chapéu, só que as suas tias, elas não sabiam de nada. Aí elas pegaram esse chapéu e levaram para ser leiloado, para ser vendido em uma igreja." Júlio diz que é mentira e ela grita: "É verdade! É verdade! Esse chapéu foi parar de mão em mão. Até pro padre da igreja eu perguntei para ver se ele me ajudava a achar esse chapéu." Júlio então chega mais perto de sua mãe e pergunta se ela não conseguiu achar. E ela diz: "Eu consegui achar, mas eu consegui achar só o chapéu. Os documentos que estavam dentro dele, alguém pegou. Alguém pegou esses documentos e está armando para cima do Eric." Júlio então fala: "Olha, eu acho um absurdo o Eric pagar por um erro seu. Por que você não procura a Antônia e abre o jogo?" E a Arlete rebate: Não é possível. A Antônia não. Eu já pensei nisso, mas a gente vai correr um risco de vida." Júlio então diz que eles já estão correndo um risco e que agora seria a hora dela fazer o que é certo. Arlete rebate: "Júlio, eu não posso fazer assim sem pensar. Eu já agi assim por impulso e não deu certo. Deu no que deu. A gente tem que pensar muito bem no que vai fazer para as coisas não se complicarem." Júlio então fala: "Arlete, você está arrumando desculpa para não tomar uma atitude. Eu sei que é difícil se posicionar." Ela diz: "Meu filho, é muito difícil, não é simples assim." Júlio então tenta convencer a mãe: "Eu sei que é difícil, eu sei. A sua história, ela é parecida com a minha. Eu também errei, mas eu me arrependi. Eu me entreguei. Agora é a hora de você fazer o mesmo." Arlete diz que não tem a coragem dele e que é muito perigoso. Ele pega na mão da mãe e diz que ela tem sim. Logo após isso, Arlete procura Pedrinho para conversar. Ela diz: "Pedro, eu estava tão angustiada para falar com você e eu não podia esperar." Pedrinho então pergunta o que está acontecendo e por que ela está tão mal. E ela fala: "Pedro, eu sei que você tem um monte de coisas do seu passado, mas você me julgaria por uma coisa que eu fiz no meu passado?" Pedrinho diz:
Eu? Eu, Arlete? Quem sou eu para julgar alguém? Passado é passado, as coisas passam. Arlete então diz: não é assim. Às vezes as coisas do passado batem forte com o presente, cobrando as coisas que a gente fez e não devia ter feito. Pedrinho revela que está preocupado e pergunta o que foi que ela fez. Ela pede desculpas e diz que não queria deixá-lo preocupado, que isso seria um assunto que ela teria que resolver sozinha. E Pedrinho continua: não, você me chamou aqui para falar, então fala. Você está tendo alguma questão grave? Ela balança a cabeça e diz que sim. Ele então pergunta se há algum problema de saúde, e ela diz que não. Arlete então revela para Pedrinho que é um problema na justiça. Ele pergunta se é muito sério, e ela diz: é uma decisão muito séria que eu vou tomar, que pode mexer muito com a minha vida, mas que, por outro lado, pode ajudar uma pessoa que está sendo injustamente prejudicada. Pedrinho então diz para ela agir de acordo com a consciência dela. Se isso deixa ela mais leve, ela deve sim tomar uma atitude. Ele ainda fala: se isso vai tirar um peso das suas costas, então faça isso. Após isso, Arlete procurará Júlio e pergunta se ele pode ajudar ela. Júlio, eu preciso de você, porque eu vou fazer uma coisa muito difícil e eu quero que você vá junto para me dar o seu apoio. Eles seguem para a delegacia para falar com Antônia. Antônia então diz: Arlete, o que você sabe sobre as provas que estavam com Eric? Arlete diz que sabe tudo. Antônia então pede para que eles vão até uma sala reservada para que o delegado também esteja presente. Júlio pede para entrar junto com a mãe e Antônia diz: não, você pode voltar para o seu trabalho, tem afazeres mais interessantes por lá. Arlete então diz: Antônia, por favor, eu te peço, eu vou me sentir mais segura com a companhia do meu filho. E Antônia rebate: não, mas eu só poderia deixar ele entrar se ele fosse seu advogado. Eu não tenho outro motivo para justificar a presença dele lá dentro. Arlete então olha o laudo e diz: esse é o laudo verdadeiro mesmo. Ele ficou guardado por muito tempo. Eles fazem um monte de pergunta e Arlete diz: olha, gente, calma, tá? Eu vou responder todas essas perguntas que vocês estão me fazendo. A propósito, eu estou aqui para isso. Quando o Júlio era pequeno, ele teve uma febre reumática e acabou atingindo o coração. Agora, vocês imaginam como eu fiquei quando o médico me disse isso. Domênico então pergunta se esse problema do Júlio tinha cura. E Arlete rebate: teve cura, mas o problema é que ele tinha que passar por uma cirurgia. Os médicos tinham que abrir para ver se a válvula precisava de uma plástica ou se precisava trocar a válvula toda. Os médicos não sabiam. O delegado Siqueira então questiona a Arlete por que ela está contando todos esses detalhes. E ela então diz que o filho dela corria risco de vida e que ela não saberia nem quanto custaria esta cirurgia. E Antônia esclarece: então foi neste momento que você topou entrar nessa confusão toda e adulterar as provas? Arlete diz que sim. Eu trabalhava no Instituto de Criminalística na época. Eu era secretária e me ofereceram uma grande quantia em dinheiro para que eu trocasse o laudo. Antônia então questiona se ela não pensou na gravidade do problema. E ela diz: eu não pensei em nada. Na época eu não pensei em nada. Eu fui paga para trocar os papéis. Eu juro, eu só troquei os papéis e eu não pensei nas consequências disso. O delegado Siqueira se irrita e diz: como assim não pensou? Você adulterou provas. Isso é crime. E Arlete grita: olha,
O meu filho estava correndo risco de vida. Eu tenho certeza que qualquer um de vocês aqui faria o mesmo. Antônia então diz: mas o perito que fez esse laudo, ele foi morto. E Arlete revela: e eu fiquei apavorada, porque eu pensei que a próxima seria eu. Foi por isso que eu fugi e deixei o Júlio com as minhas irmãs, porque eles poderiam fazer alguma coisa comigo ou com a minha família. O delegado Siqueira então pergunta por que ela fugiu e não levou o filho dela. Ela então revela que ele estava no hospital e estava muito debilitado. Eu preferi fugir, deixar o Júlio ser criado com as minhas irmãs. E é por isso que ele me culpa até hoje. O delegado Siqueira então diz: Arlete, eu já estou sabendo do seu passado, agora eu quero saber o seu presente. Me fala a verdade. Foi a senhora que colocou esses documentos na pasta do Eric? E ela rebate irritada: meu Deus, mas por que eu faria uma coisa dessas? Antônia então pergunta por que ela guardou esses documentos esse tempo todo. E ela diz: porque era uma forma de garantia. O Gilberto, perito, bateu as botas. Poderia acontecer alguma coisa comigo, com a minha família? Arlete então conta toda a história que aconteceu depois que ela colocou os documentos dentro do chapéu. Arlete diz que no tal bazar, quem comprou o chapéu foi uma senhora chamada Madalena e que ela trabalha como empregada doméstica na casa da Maria Pia. Todos ficam chocados e começam a ligar os pontos. Expedito diz: nossa, Maria Pia é aquela moça que trabalha com o Eric. E Antônia fala: e ela é filha do desembargador, Ataíde. Siqueira diz que a história está ficando animada e pede para Expedito anotar tudo. Arlete revela que Maria Pia pegou o chapéu emprestado de Madalena e levou o chapéu para a empresa onde ela trabalha. Só que ela revela também que Maria Pia esqueceu o chapéu na empresa onde ela trabalha e que Vitor levou o chapéu para a casa dele. Arlete revela que depois disso, o chapéu voltou para a mão dela, só que as provas já não estavam mais nele. Logo em seguida, Arlete revela para a polícia que Mônica contou para ela que os documentos estavam com o Malagueta. Arlete revela que está muito cansada e pede para ir embora. E o delegado Siqueira diz: tudo bem, só falta uma perguntinha, a mais importante de todas. E Antônia pula na frente e fala: você disse que trocou esses documentos a pedido de alguém, né? Mas até agora você não falou quem é essa pessoa. Fala pra gente. Quem foi que pediu para você fazer isso? E Arlete fala: eu vou responder esta pergunta se vocês me garantirem que darão proteção a mim e a minha família. Antônia tenta retrucar e Arlete diz: olha aqui, Antônia, eu não abri mão da minha vida, do meu filho, eu não me fingi de morta durante todos esses anos para agora eu vim aqui, abrir a boca e esse cara me matar. Domênico diz: você disse esse cara? Então é um homem? Arlete diz que já falou demais e que só vai abrir a boca se eles derem proteção para ela. O delegado Siqueira diz que o caso de Arlete não se enquadra em nenhum perfil oficial de proteção a testemunhas e Antônia se oferece para ajudá-la. Eu, pessoalmente, vou garantir a sua segurança, Arlete. Pode confiar. Arlete diz que fica mais tranquila, pois ela sabe que esse louco vai vir atrás dela e da família dela com tudo. E Domênico fala: quem foi o homem que pediu para você trocar aqueles documentos? E Arlete finalmente diz: foi o Ataíde Camargo Neves Silva. O próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela tem mais uma notícia incrível da novela Pega Pega. Participe do nosso grupo secreto de novelas no Facebook. O link está na descrição do vídeo.
Se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Agora clique e assista!